Olá, bom dia. Olá, pessoal. Acompanhe as novidades do nosso programa pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Em Manaus, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia descobriram uma forma de aproveitar a carcaça do pirarucu. Os resíduos retirados da espinha do peixe servem de matéria-prima para a elaboração de uma substância capaz de enriquecer alimentos com baixo valor proteico. Na Feira da Manaus Moderna, a gente encontra a carcaça do pirarucu à venda. O que não compram vai para o lixo. E olha que não é pouca coisa não. Pensando em reaproveitar a carcaça do peixe, a pesquisadora Flávia Paiva desenvolveu uma solução para evitar esse desperdício, através de um projeto de mestrado em ciência de alimentos. O processo chamado hidrólise é uma quebra das moléculas de proteínas em peptídeos, que gera um produto ainda mais rico em proteína, o hidrolisado proteico de pirarucu. Esse pozinho aí da cor marrom. Existe bastante carne ainda nessa carcaça, mas que ela não pode ser fleteada. Então, uma alternativa seria transformar em carne mecanicamente separada, que basicamente é uma massa de carne. Quando a gente separa a carne da espinha, a gente usa proteases, né, que são enzimas que hidrolisam ou quebram a proteína. O produto foi desenvolvido no Laboratório de Química e Fisioquímica do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, em parceria com o Laboratório de Micologia da Universidade Federal do Amazonas. E é a primeira vez que produzem um hidrolisado com a carcaça do peixe pirarucu. O pesquisador Rogério de Jesus orientou a Flávia em alguns processos da pesquisa. Ele destaca que os peixes contêm grandes quantidades de vitaminas A e D, além de complexo B e minerais. Se você retira a umidade que tem no pescado, que é o caso, no caso quando você faz o hidrolisado, você consegue concentrar essa proteína e você consegue então ter uma concentração proteica no hidrolisado de 80%, 90%. E aí você pode empregar esse hidrolisado com esse alto teor de proteína num produto que tem baixo teor de proteína, como é o caso de pães e biscoitos, né? Foi separado 22% de resíduos de um pirarucu de 38 quilos. Desses 22%, 5 representam a carcaça, ou seja, 2 quilos. Essa carcaça é utilizada para a produção do hidrolisado. O resultado de tudo isso é que se evita o desperdício e é uma ótima ideia para a indústria de alimentos e farmacêutica. Na alimentação animal, na nutrição animal, na microbiologia, na pesquisa, no cultivo de micro-organismo, na indústria farmacêutica, no caso de utilizar essa proteína no lugar da proteína do leite, né, para pessoas que têm alergia à proteína do leite. O hidrolisado passa por um processo de produção de 3 dias. A carne da carcaça é retirada com a faca e é mecanicamente cortada. E logo sofre a ação das enzimas. Depois de algumas etapas, é gerada uma substância líquida, que se torna esse pó depois de algumas reações químicas. Entre os benefícios para o ser humano, a natureza sai ganhando com o aproveitamento de resíduos sólidos da indústria pesqueira. A matéria-prima de alta qualidade biológica está disponível para a produção e comercialização. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, divulgou a nova lista para cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Mas alguns dos novos procedimentos ainda podem demorar para ser realizados. Há 5 meses, toda semana, Dona Ana leva o neto de 8 anos para o tratamento de fonoaudiologia e psicologia. Para cobrir os custos, a família usa um plano de saúde. Foi uma dificuldade, tá? Mas graças a Deus conseguimos. A partir de janeiro do ano que vem, o Iago vai ter direito a mais sessões no tratamento. Isso porque a Agência Nacional de Saúde determinou a ampliação do número de consultas para fonoaudiologia. Eles beneficiam os nossos pacientezinhos. A gente tem vários pacientes de várias patologias e tem uns pacientes que realmente precisam de mais quantidade porque são pacientes especiais.
E não foi só a ampliação nos atendimentos de fono, fisioterapia e nutrição. Os usuários de plano de saúde passam a ter direito ao implante de cardiodesfibrilador, que vai ajudar a prevenir morte súbita. Os deficientes auditivos vão poder implantar uma prótese ancorada no osso. E o medicamento enzalutamida, utilizado no tratamento de câncer de próstata, também vai ser disponibilizado. Os exames para diagnóstico de dengue devem começar a ser oferecidos em 2016. A revisão dos procedimentos é realizada a cada 2 anos pela Agência Nacional de Saúde. As novas mudanças devem beneficiar cerca de 50 milhões de brasileiros que utilizam o sistema privado de assistência médica. Já as inclusões nas coberturas de planos odontológicos devem atender a cerca de 22 milhões de brasileiros. Mas, de acordo com especialistas, para que o acesso a esse serviço seja amplo, ainda pode levar algum tempo. As empresas de plano de saúde, elas são muito concentradas em algumas regiões do Brasil. Então, não é porque existe um procedimento no rol que esse procedimento será ofertado. Na realidade, ele será ofertado nos grandes centros urbanos. Em várias regiões brasileiras não existirá esse procedimento. Segundo o presidente da ANS, o impacto da inclusão dos novos serviços na mensalidade dos planos de saúde pode acontecer só em 2017. Quando chegarmos ao final de 2016, nós vamos avaliar se isso vai impactar dentro das mensalidades que serão apresentadas em 2017. Família, filho, avô, casado. Está na hora de revisar os sinais. Família, filho, avô, casado. Mais de 65 mil pessoas foram presas no estado de São Paulo apenas no primeiro semestre deste ano, hein? Tráfico de drogas e roubo, juntos, representam mais da metade das acusações. Especialistas condenam o alto número de prisões, uma tendência em todo o país e que sobrecarrega o sistema prisional. Até julho deste ano, a população carcerária de São Paulo era de 221.636 detentos. Todos os prontuários foram analisados para traçar a relação entre os presos e os crimes que levaram à cadeia. O levantamento confirma tendências nacionais. O tráfico de drogas é o que mais leva à prisão, quase 39% dos detentos, seguido de perto pelo roubo, 34%. Furto corresponde a 8% e as prisões por homicídio a 7%. Entre as mulheres, o tráfico é ainda mais presente entre as acusações. 3 em cada 4 estão presas por este crime. Mas em números absolutos, são os homens presos por tráfico que lotam as cadeias, 77 mil contra 12 mil mulheres. Essa é a primeira vez que a Secretaria de Segurança Pública traça um perfil dos presos no estado. Segundo a Secretaria, esses dados vão nortear a distribuição da população carcerária em São Paulo. Mas o que os números revelam é que o estado prende muito, mais de 300 pessoas por dia aqui em São Paulo. Este advogado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, afirma que o encarceramento em São Paulo e no Brasil é muito alto e defende uma mudança na política nacional antidrogas que leve menos jovens à prisão por causa do tráfico de entorpecentes. Nós estamos prendendo muitos jovens primários e a superpopulação carcerária, esse efeito de superpopulação carcerária tem uma relação direta com a lei de drogas. A universidade do crime aqui, ela forma mais criminosos. Então o efeito criminógeno da prisão é um efeito claríssimo. Quanto mais prendermos, mais violentos seremos, mais crimes teremos. Desde 2013, o Conselho Nacional de Justiça incentiva que presos que leem livros tenham parte da pena perdoada. A gente mostra agora um projeto em São Paulo que estimula a formação de clubes de leitura entre os detentos. Como muitas pessoas, Elaine sempre gostou de ler. A diferença é que ela não está em casa ou em uma sala de aula.
Ela é detenta e faz parte de um clube de leitura. Quando a gente está na nossa casa, a gente dá prioridade para outras coisas. Cozinhar, cuidar de filho, cuidar de marido, e a gente deixa o que a gente gosta para segundo plano. Mas eu sempre tentava ter pelo menos um livro na cabeceira para estar lendo. O clube funciona em alguns presídios do estado de São Paulo. O projeto começou em 2011, nesta penitenciária feminina, que fica na zona norte da capital paulista. Outras 7 unidades de detenção participam da iniciativa, promovida pela Secretaria de Administração Penitenciária e a editora Companhia das Letras. E funciona assim: cada grupo é formado por cerca de 20 pessoas, que têm um mês para ler uma obra. Depois disso, todos se reúnem junto com o mediador para discutir sobre a leitura. Nessa roda, a gente o livro se transforma em 10, 20 livros, né? Eu tenho uma visão do livro, aí eu vou ver que você leu o livro e teve outra visão. É ótimo. Próximo encontro, no mês que vem, será para discutir este livro, que Jaqueline está gostando bastante. Fala sobre um tio, né, o sobrinho contando a vida de um tio que ele admira muito. Fala também um pouco da ditadura, né, e tem um momento do livro também que ele fantasia bastante, sim, mas é interessante, né? Após recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo instituiu a possibilidade de redução da pena por meio da leitura. Nós fazemos um relatório que vai para várias execuções, dizendo se de fato a moça leu ou não a obra, e aí fica a cargo da juíza, do juiz da vara de execução, conceder a remissão por leitura. Para elas, as grades não são um empecilho para conhecer novos mundos. Me faz bem. Eu me sinto bem lendo, me sinto mais calma, me sinto mais fortalecida, com perspectivas diferentes para a minha vida. O visual está terminando. Até amanhã. E você pode falar com a gente através do WhatsApp. O número é 021 97452 2300. Bom dia. Bom dia.